Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar nos temas assim essenciais do direito do trabalho brasileiro, né? Com base nos materiais que a gente recebeu, vamos falar de grupo econômico, sucessão de empregadores e aquelas responsabilidades, a solidária e a subsidiária. Sabe, que às vezes confundem, é um material super importante para quem advoga na área, para quem está estudando direito e, claro, para a galera que está naquela batalha, né, para os concursos de TRT. A ideia aqui é destrinchar isso tudo, pegar os pontos-chave dos textos e ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos lá, então. Começando por grupo econômico. A CLT, lá no artigo 2º, parágrafo 2º, ela fala de empresas com CNPJs diferentes, mas que atuam juntas, né, na direção, controle, administração. Parece simples, mas tem seus detalhes, certo? Com certeza. E olha, a reforma trabalhista ela mexeu nisso, deu uma ajustada importante. Antes, bastava ter sócio em comum, né? Hoje não. O ponto central é conseguir demonstrar de verdade a tal comunhão de interesses. E mais, a atuação conjunta. Pensa assim, numa coordenação de verdade entre elas, sabe? Dividir estrutura, usar o mesmo RH. É preciso provar que elas agem juntas no negócio. Uma integração real mesmo. Não só no papel. Entendi. Quer dizer, a prova ficou mais difícil, né? Tem que mostrar essa conexão na prática. E para o trabalhador? Qual o resultado direto disso? E para o advogado na hora de montar o processo? O impacto é grande. É a responsabilidade solidária. O que isso significa? Que se o juiz reconhecer o grupo econômico, o empregado pode escolher. Ele pode cobrar o que devem para ele, salário, férias, FGTS, tudo de qualquer uma das empresas que fazem parte daquele grupo. É uma garantia forte, né? E isso tem a ver também com a súmula 129 do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que fala que o vínculo de emprego pode ser considerado um só, com o grupo todo, não com cada empresa separada. Faz sentido. Amplia a proteção, né? Agora, mudando um pouco o foco. Sucessão de empregadores. Artigos 10 e 448 da CLT. Aquele caso clássico, né? A padaria foi vendida, o escritório se fundiu com outro, mas o negócio continua ali, funcionando. Muitas vezes até com os mesmos funcionários. O que acontece com os contratos e as dívidas que o antigo dono deixou? Pois é. Aí entra um princípio fundamental do direito do trabalho: proteger o emprego, a continuidade. Se a empresa, ou parte dela, né, a unidade produtiva, passa para outro dono, seja venda, fusão, arrendamento, que for, e os empregados continuam trabalhando lá, sem interrupção, o novo dono, que a gente chama de sucessor, ele assume automaticamente tudo. Todas as obrigações trabalhistas do antigo dono, o sucedido. Isso inclui dívida antiga, mesmo que ele nem soubesse que existia. Salário atrasado, FGTS que não foi pago, até processo antigo. Vai tudo junto. E os contratos continuam valendo, iguaizinhos. Não precisa demitir e recontratar ninguém. É uma responsabilidade, digamos, objetiva. Não depende se teve fraude ou não. Basta transferência do negócio. Nossa, isso é bem forte, né? Garante que o trabalhador não fique na mão só porque o CNPJ mudou. Falamos da solidária lá no grupo econômico e agora essa transferência automática na sucessão. Isso me leva para uma dúvida que eu vejo muito por aí, tanto com alunos quanto lendo petições. Qual é a diferença na prática, assim, bem clara, entre responsabilidade solidária e subsidiária? Quando é uma, quando é outra? Ótima pergunta. Porque confunde mesmo, né? Vamos tentar clarear. Na solidária, que a gente viu no grupo econômico, é tipo todo mundo junto devendo a mesma coisa. O credor, que é o trabalhador, pode escolher de quem ele vai cobrar a dívida toda, de qualquer um deles. Já na subsidiária tem uma fila, uma ordem, o que a gente chama de benefício de ordem. Primeiro, tem que tentar cobrar do devedor principal, a empresa que contratou, por exemplo. Tem que tentar pegar os bens dela, tudo. Só se essa empresa principal não tiver como pagar, e isso ficar provado no processo, é que o trabalhador pode ir atrás do responsável subsidiário. Um exemplo comum é quando o governo contrata uma empresa terceirizada, e essa empresa não paga os funcionários.
Se o governo falhou em fiscalizar, ele pode ser chamado a pagar, mas só depois de esgotar a cobrança da terceirizada. Então, assim, a solidária vem mais dessa união de interesses, né? Da integração, a subsidiária é mais uma garantia extra, para casos específicos previstos em lei. Perfeito. Acho que, nossa, ficou bem mais claro agora. A imagem da fila na subsidiária ajuda a entender. Então, para a gente amarrar, grupo econômico tem que provar que agem juntos, integrados, aí a responsabilidade é solidária, todo mundo responde direto. Sucessão, mudou o dono, mas o negócio continuou. O novo dono herda tudo, os contratos e as dívidas trabalhistas, automaticamente. Exatamente. São ferramentas que o direito do trabalho criou para tentar equilibrar as coisas, né? Proteger o trabalhador, que é a parte mais fraca da relação, mas também permitir que as empresas possam se reorganizar, fazer negócios, sem que os direitos dos empregados se percam no meio do caminho. É a tal função social do direito do trabalho aparecendo aí. Essencial para quem advoga, para quem estuda e, claro, para quem está focado nas provas do TRT. Dominar isso é fundamental. Né? Com essas novas formas de trabalho surgindo, redes de empresas parceiras, a tal da pejotização se espalhando, as plataformas digitais, como será que esses conceitos, o de grupo econômico, o de sucessão, que foram pensados para uma realidade mais industrial, talvez, como eles se encaixam nisso tudo? Ou como eles são desafiados? Como os tribunais estão lidando com essas novas realidades? Fica aí a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear pontos tão importantes do direito do trabalho, para quem advoga, estuda ou sonha com uma vaga no TRT. Se esse conteúdo foi útil, se ajudou a organizar as ideias e se você quer mais discussões como essa, fica o convite, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima. Inscreva-se no canal Legiscast. Esperamos por você no próximo podcast.